Qual foi a decisão mais difícil que você teve que fazer nesse processo de reestruturação de uma empresa que tinha entrado em falência? De 280 lojas, nós perdemos 100 lojas. Qual é a estratégia de marketing por trás disso? Vamos disputar esse leilão, né? Qual que é o momento hoje do segmento farmacêutico no Brasil? E o investimento que ele vai fazer é em torno de uns 300 mil reais. Quais são as estratégias que você usa para fidelizar os clientes? Nós estamos em plena expansão. Olá, seja muito bem-vindo ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios e sobre a visão das pessoas que fazem os negócios acontecer. Olha só, quem é o nosso entrevistado de hoje? Ricardo Uemura Kunimi é um dos empresários mais experientes no segmento farmacêutico, com 30 anos de atuação no setor. E uma história como poucas, ele conheceu bem dois lados do balcão. Passou de franqueado a franqueador e CEO do Grupo Farmais, que conta hoje com mais de 200 unidades. Ricardo, cara, que prazer ter você aqui. Obrigado por ter vindo. Prazer é meu. Cara, estou muito interessado. São 3 décadas de conhecimento desse segmento farmacêutico, que é muito interessante e acho que a gente vai trazer aqui pontos muito relevantes para quem gosta de empreendedorismo, negócios e saber a visão de quem está do outro lado do balcão. Isso aí, vamos tentar passar aí todo o conhecimento e a nossa história para vocês. Show de bola. Bom, Legal. Falando em lado de balcão, você tem uma das histórias, dos cases mais surpreendentes que eu já conheci no empreendedorismo, porque você passou de franqueado em 95 para CEO da rede Farmais. Como é que aconteceu isso? Então, assim, pelo que a gente estuda, eu acho que é um caso inédito no Brasil, né? O Farmais, ele nasceu em 1994 de uma distribuidora. Tá. E passou na mão de outros, foi vendido para uma outra distribuidora e foi vendido para um banco também. E chegou em 2018, não deu certo essa hold do banco e acabou falindo, né? E um dos ativos era o Farmais. O Farmais fazia parte dessa holding. Que era Brasil Farma. Brasil Farma, né? Que era E pertencia ao BTG Pactual. BTG Pactual. E nessa falência, um dos ativos para ser vendido era a marca Farmais. Tá bom. E eu, como franqueado, eu sou franqueado faz 29 anos. A Farmais existe há 30, eu era quase o pioneiro. E durante esse tempo, eu participei muito do conselho do Farmais. Durante esses 29 anos, eu fiquei 25 no conselho. Então, eu entendia bem, eu conhecia o que acontecia dentro da franqueadora. Você foi um dos primeiros franqueados? Um dos primeiros. E com essa falência, a gente ficou sem rumo, né? Falar, para onde nós vamos? Que vamos se agregar em outra marca? Vamos ser independente? E até que surgiu uma luz aí, que a gente falou, vamos disputar esse leilão, né? O nome Farmais indo para leilão, por que não os franqueados se unirem e disputar essa marca? Porque já eram quantas unidades na época? Na época, existiam 300 unidades, 280. Muita coisa. Isso foi relativamente recente, 2019, se 2019. não me engano. A recuperação judicial do grupo Brasil Farma. Isso, aconteceu em 2019. E em novembro de 2019 foi efetivado o leilão. E aí, como eu tinha conhecimento há muito tempo dentro da rede, eu comecei a fazer contatos com os franqueados, né? Vamos topar, vamos fazer um consórcio, vamos fazer uma associação, vamos disputar esse leilão. E no começo, a gente achava uma coisa absurda mesmo, né? Disputar com os grandes aí para comprar a marca. Mas a gente teve um sucesso muito grande, os franqueados aderiram à ideia. Então, nós abrimos a participação, como sendo cotistas. Tá. Então, a gente abriu um valor inicial de 10 mil cada cota e cada um dava quanto podia na época. E aí, conseguimos juntar um volume para participar do leilão. E fomos lá e acabamos sendo vitoriosos, né? E vocês disputaram com outros grupos grandes do setor farmacêutico? Outros grupos grandes do setor. É mesmo? E tinha interesses de distribuidores, de outras redes comprar, né? A marca. A marca era muito forte, é muito forte no mercado, né? E então a gente falava, mas por que nós que já estamos dentro não participar? E foi um sucesso, a gente acabou juntando o valor inicial para disputar o leilão e fomos para a briga. E foram quantos franqueados que aderiram? Na época, foi 32 franqueados que colocaram dinheiro. Colocaram dinheiro mesmo, toparam, falando, quero ser sócio Isso. e parte
parcialmente proprietário dessa nova aquisição aí. Isso. Tem alguns que compraram uma cota, 2 cotas, 3 cotas, né? E aí nós achamos os 6 majoritários, que falam assim, a gente não sabe leilão, a gente não sabe o que vai acontecer. Nós temos um valor, mas isso aí pode ser muito mais. E 6 majoritários, o que eu faço parte, falam, vamos, se for até tal valor, nós vamos ter que pôr o resto, tudo bem? Aí fala, tudo bem, vamos embora. E acabou dando certo e a gente comprou a marca em 2019. Só que aí veio a pandemia 2020. Caramba. Né? A gente não tinha o que fazer. Tava tudo travado. A gente comprou o leilão e nem o documento, o alvará de leilão, nós não recebemos. Então, foi uma história assim... E naquele momento, as unidades estavam abertas, estavam fechadas? Como que funciona quando uma empresa entra em um leilão de... Como chama? Leilão de recuperação judicial? Leilão de falência? Isso, leilão de falência, né? Leilão de falência. Leilão de falência. E é a mesma coisa que vender um imóvel. Então, vamos vender a casa, vendeu a marca Farmais. Então, nós compramos a marca Farmais. Tá. Entendeu? E nesse meio tempo, 2019, 2020, que era a pandemia, nós não conseguimos fazer nada. E de 280 lojas, nós perdemos 100 lojas. 100 lojas. Então, chegamos aí a 180 lojas, quando a gente voltou para o mercado. Mas eu acho que... eu penso que também não foi culpa deles, né? Falar, vou sair. Não, porque a gente não tinha serviço para prestar. A antiga proprietária já não estava mais prestando serviço. Já não estava mandando suporte para o franqueado. Então, o franqueado fica bravo. Claro. Ele vai procurar alternativa para ele. Então, nós chegamos a perder 100 lojas durante esse... Depois que a gente fez a aquisição, até a gente lançar novamente a marca, nós chegamos de 280, caiu para 180 lojas. Caramba, é um desafio, né? Pô, você compra e vem uma pandemia menos de 24 meses depois, não, um ano depois, menos de 12 meses depois. Nós compramos, 3 meses depois veio a pandemia. Que isso. O timing, hein? Caraca. Foi bem desafiador, sabe? E aí você tinha que começar a reestruturar, mas estava tudo fechado, né? Você não conseguia fazer nada. Mas nós não perdemos tempo, nós fomos reestruturando, fomos trabalhando e fizemos o lançamento da marca com essa nova gestão em maio de 2021. E aí, de lá para cá, a gente vem recuperando a marca aí. Qual foi a decisão mais difícil que você teve que fazer nesse processo de reestruturação de uma empresa que tinha entrado em falência? O desafio maior, eu acho que assim, é criar a estrutura que a gente não sabia, a gente não conhecia, a gente só sabia o outro lado do negócio. Eu só era franqueado. Agora a gente virou franqueador. Começamos tudo de novo. Né? Na verdade, a gente só comprou as letras. 7 letras, a gente brinca. Compramos Farmais, não veio nenhuma caneta. Então, nós começamos a montar do zero. Imagina montar a casa do zero. Então, esse foi o maior desafio. E a gente não tinha nem a relação das lojas que fazia parte da rede. Então, esse talvez seja o maior desafio, que a gente teve que reestruturar do zero. Né? Talvez um desafio, mas talvez isso tenha nos ajudado muito. A gente começou do zero e começou certo. Né? A gente não teve que corrigir a casa, porque eu participei do conselho lá dentro e eu sabia alguns problemas que a franqueadora tinha, porque eu tô aqui na ponta, né? Exato. Então, a gente construiu uma franqueadora sem muitos erros, né? Corrigindo os erros do passado, né? Então, acho que esse desafio aí que deu certo. Você ficou como franqueado durante quantos anos? Hoje, 29 anos. Em 29 anos como franqueado, o que é que você aprendeu de mais importante? Eu aprendi que uma franqueadora só é forte se o franqueado estiver bem. Né? Não adianta a gente ter quantidade de lojas e a gente tem que ter qualidade. Não adianta, porque eu vejo muitas franqueadoras no desafio de crescer, coloca loja para todo lado, sem qualidade às vezes, e do mesmo jeito que cresce, lá na frente ela acaba fechando, perdendo lojas. Então esse é um cuidado que a gente tem, muito grande. Nós não queremos quantidade, claro que é importante, mas nós precisamos muito focado em qualidade de lojas. Esse é o nosso desafio para hoje. Qual que é o momento hoje do segmento farmacêutico no Brasil? Como todo segmento está sofrendo uma transformação enorme, né? O movimento de farmácia, você vê farmácia para todo lado, né? Crescendo.
às vezes no mesmo quarteirão, 3, 4 farmácias, né? E aí o consumidor fica sem saber, mas será que dá tanto lucro assim? Não é isso também, é um movimento que existe, que a farmácia, ela está virando um centro de saúde, um hub de saúde. Antigamente você ia na farmácia só para comprar remédio quando você estava doente, né? Hoje vai muito para passear numa farmácia. Tem o mix de produto, o ambiente da farmácia é muito agradável hoje, está sofrendo essa transformação. E hoje você consegue fazer exames laboratoriais dentro da farmácia. É uma decisão relativamente recente, não é, da Anvisa? Isso, foi em 2019, na pandemia também, né? Que liberou os exames na farmácia. As farmácias foi um ponto muito importante na época da pandemia, né? Um dos ramos que não fechou e ajudou também no controle, no mapeamento da pandemia, porque ela fazia muitos testes e informava a vigilância. Acho que só a saúde pública não ia dar conta. A farmácia foi um importante ponto nesse combate à Covid, né? E com isso abriu várias frentes para isso. Então, por que não deixar a farmácia fazer outros tipos de exame, outros tipos de teste? Né? Então, o segmento está andando para isso. Hoje a gente vê clínicas de vacinas dentro da farmácia, que antes não podia. Consultas médicas dentro da farmácia. Vocês já estão implementando isso no Grupo Farmais? Nós temos algumas lojas já com clínicas de vacinas, com exames laboratoriais, com testes. Então, nós estamos, não são todas, né? Porque precisa ter uma estrutura mínima para isso. O custo é alto? É alto. O custo para adaptação, o espaço físico também. Então, você tem que ter uma sala reservada, uma sala específica para isso. Então, é mais um tempo de adaptação. Mas a tendência é que a maioria tenha. Quando a gente compara, você mencionou um negócio que é muito interessante, né? O comportamento do consumidor na farmácia está mudando ao longo do tempo. Eu tenho experiência de estar morando nos Estados Unidos e antes disso de ter viajado algumas vezes para lá, cara, no passado ia numa CVS, Walgreens, saía carregado de sacola como se estivesse indo num supermercado. Uma experiência que era muito diferente do que tinha aqui no Brasil. Hoje, qual que é a comparação de farmácia brasileira com farmácia americana? No Brasil ainda não é regulamentado o sortimento, né? Certas coisas. Claro que existe no Brasil já farmácias trabalhando com vários itens, até ração de cachorro, brinquedo, mas não é regulamentado ainda. Por isso que a diferença dos americanos para o brasileiro. Se regulamentar isso, com certeza vai surgir, vai andar para o caminho dos americanos, né? Vai ter de tudo, até remédio. Então, hoje o mix de farmácia, ele está evoluindo muito, né? A gente vê produtos, a gente trabalhava com 5.000 SKUs, 5.000 tipos diferentes. Hoje passa de 15.000. Então, se regulamentar o modelo americano, eu acho que tem tudo a seguir o caminho que existe lá. E um outro ponto que você comentou, e é muito interessante também, morei vários anos aqui em São Paulo, em Alphaville, né, região de Santana de Parnaíba. E eu vi exatamente essa situação que você mencionou. Lá tem uma avenida e num mesmo quarteirão, 3 farmácias. Qual é a estratégia de marketing por trás disso? Por que tem tanta farmácia do lado da outra? É aquele negócio, né? Quando uma lanchonete vai ali, a outra também vai, né? Então, farmácia também acontece isso. Se existe uma farmácia ali, é porque existiu um estudo de mercado para ela estar lá. Hoje está muito evoluído esse mercado. Então, se ela foi para lá, é porque tem um mercado. Então, nós vamos lá também. Né? É mais ou menos isso. E ele enxergou um potencial consumo naquela região. Então, todo mundo vai para lá. Porque é meio contraintuitivo, né? Eu pensando em outros segmentos, falo, bom, aqui já tem um fornecedor, eu vou disputar do lado dele um mesmo consumidor que está indo comprar o mesmo remédio, seja em uma farmácia ou na outra. Não, melhor eu pegar numa região, num quarteirão, ou sei lá, num microbairro que não tenha um concorrente. Mas muitas vezes a gente vê um do lado do outro grudado. Você conhece a Santa Efigênia, claro, Sim. Né? A famosa, né? A famosa Santa Efigênia aqui em São Paulo. Você anda lá, as lojas são tudo iguais, vendem o mesmo produto, né? E todo mundo vai para lá. No Brás, só vende roupa, todo mundo vai para lá. Né? Claro que tem uns modelos diferentes, mas eu acho que a concentração atrai o público. Né? Então, esse movimento de farmácias uma perto da outra, isso é uma tendência aí que vai continuar.
E vocês estão no momento de redução ou de expansão do grupo? Nós estamos em plena expansão. Expansão com o pé no chão, né? Nós chegamos a 180, depois que a gente assumiu. Fizemos lançamento, hoje nós estamos com 240. Abrimos 35 lojas ano passado. E esse ano a previsão é de 50 lojas. 50 lojas esse ano. Isso já em 9 estados, né? Em 9 estados. Nosso foco sempre nos estados que nós já estamos presentes, né? Porque para dar força também para as lojas que já existem, porque a concentração no estado também é importante, né? Não adianta ter uma loja num estado que ele vai ficar sozinho lá. Não, a gente precisa estruturar os estados que nós já estamos. Qual que é a característica do consumidor brasileiro, do cliente de farmácia aqui? O que ele normalmente procura? Como ele se comporta? É muito regionalizado isso, sabe? Hoje, existe uma ferramenta, existem várias ferramentas de mix de mercado, mix do produto. E varia muito do estado do sul para o norte, nordeste para o sudeste, varia muito. É mesmo? O mix que eu ponho aqui, eu não posso colocar ali. Isso aí varia até dentro da mesma cidade. Você vai num bairro mais popular, num bairro mais elitizado, o mix muda completamente, né? Então, qual que é o perfil do consumidor? Todos estão muito exigentes, né? Todos estão muito exigentes. Então, não é porque eu estou num lugar mais simples, numa periferia, que eu vou montar uma loja mais simples. Não. Nós vamos lá e monta com a mesma qualidade de loja. Né? Talvez mude o produto, mas a qualidade do ambiente, atendimento, qualidade, prestação de serviço é o mesmo. Quais são as estratégias que você usa para fidelizar os clientes? Hoje, a gente focado muito em atendimento. Porque hoje é uma commodity, né? Você acha o mesmo produto em qualquer farmácia. Né? E também não varia muito de preço. O pessoal fala, eu comprei mais barato ali, mas o outro não. Então, não existe muita diferença de preço. O nosso diferencial é o atendimento. Nós estamos preparando nossos franqueados para entender que o atendimento é o sucesso do negócio. É porque, realmente, né, a diferenciação, ela, na maior parte dos SKUs, dos produtos, ela ainda existe. A pessoa vai comprar Novalgina. Putz, é a mesma Novalgina, se vai na farmácia, sei lá, Drogazil, na Ultrafarma, é a mesma Novalgina. E talvez a diferença de preço não seja um fator de decisão para optar pelo deslocamento para uma ou para outra. Isso. O fator proximidade é o elemento mais importante na hora de decidir em qual farmácia ir? Também existe, mas você concorda comigo que às vezes tem uma farmácia perto da sua casa, mas você no caminho para em outra. Né? Verdade. Então, a localização é importante, o atendimento é importante. No caminho para ir embora para casa tem 10, mas eu vou parar em uma. Então, se aquela uma te impressionar no atendimento, no layout, no ambiente gostoso, você vai ser recorrente a parar lá naquela farmácia, né? Então, esse é o foco. Criar um ambiente agradável para o cliente. Eu acho que eu sou muito o alvo fácil das farmácias, cara, porque eu sempre vou com 2 produtos que eu preciso comprar, remédio normalmente, alguma coisa assim, e eu saio, eu sou muito facilmente convencido de levar outros produtos, eu saio carregado, sabe? Produto, sei lá, de pele, qualquer bobagem, assim, eu acho muito interessante, e realmente o sortimento e o estilo do ambiente tem um impacto muito grande na tomada de decisão. Né? Agora, como que é a concorrência no segmento de farmácia? Como é que você concorre com grupos gigantes como Drogazil, Ultrafarma e tudo mais? Então, a concorrência é bastante grande, né? Acho que em todo setor tem, mas farmácia vocês enxergam aí que é bem acirrado. O ramo é muito profissionalizado, informação de mercado, todo mundo sabe o quanto vende na região, quanto seu concorrente vende, existem ferramentas para isso. Então, a gente faz um trabalho muito focado em gestão. Tá bom. Né? Gestão. A franqueadora hoje, a farmácia, ela tem ferramenta específica para dar suporte ao franqueado. Por exemplo? BI, que um pequeno não consegue ter. Né? Inteligência de mercado. Até estamos usando inteligência artificial. Então, o pequeno, ele não tem condições de ter. Não é porque ele não quer, é porque custa caro isso. Então, a franqueadora, ela tem e repassa essa informação para os franqueados. Então, nós estamos levando essa informação para os nossos franqueados. Essa é
uma forma de competir com os grandes, né? Uhum. E a informação é, por exemplo, o mix de produtos que o franqueado deve ter, o volume de estoque, o público-alvo. Qual é esse tipo de informação que vocês passam? O volume de estoque, gerenciamento de categoria, ensinar ele o que é importante para ele, o que traz mais rentabilidade para ele, o que vende na região dele, né? Fazemos parceria com algumas marcas, claro, para dar uma maior rentabilidade para o franqueado, né? Então, o que diferencia uma franqueadora de um pequeno são essas ferramentas que mostra para ele por que ele não tem um produto que está vendendo na região dele. Ele, às vezes, tem um produto que tem muito estoque e ele está deixando de ter um produto que ele nem tem cadastrado. Então, a gente mostra para ele que ele tem que ter aquele produto, porque, às vezes, está indo o consumidor comprar e ele não tem cadastrado. Então, isso é um detalhe. E sim, uma série de outras informações, né? Que o BI dá, as ferramentas de mercado consegue passar para o franqueado. Quando que a gente vai ver produto pet sendo vendido nas farmácias? Isso é uma realidade já, né? Hoje você vê em alguns estados aí vendendo já o produto pet. Não é regulamentado. No Brasil ainda não pode ser vendido, não pode ter essa mistura de produtos, mas a tendência é que aconteça. Por quê? Hoje existe mais pet que criança no Brasil, né? É mesmo? Porque muitas famílias não têm filho e têm o pet, Uhum. né? E eu brinco, é bastante curioso isso. Às vezes uma família, um pai, ele chega para comprar o remédio do filho, ele fala, quanto custa? Tem genérico? Tem mais barato? E questiona preço. Uhum. Quando ele chega com a receita do pet, porque o pet também usa medicamento humano, ele não pergunta o preço. Ele chega e compra, né? Então, eu acho assim, já existe esse mercado pet dentro das farmácias. O pet usa o medicamento em menor proporção, mas já existe esse consumo pet dentro da farmácia. Mas consumindo medicamento humano aplicado para necessidade pet. Isso. Mas produto puramente pet, veterinário, ainda não é vendido? Não é vendido ainda. E não pode? Não pode ainda. Você jura? Não existe uma legislação aí que não pode. Não pode misturar. E nem multivitamínicos, coisas desse tipo, ou aí é mais flexível? Multivitamínicos pode. Aí pode? Sim. Não pode produto mesmo veterinário? Remédio para pulga, carrapato. Perfeito. Isso não pode ter dentro de uma farmácia ainda. Vocês têm esse segmento de vitaminas ou focado em pet e pais e mães de pet? Específico pet, não. Né? Específico pet, não. Claro que hoje nós temos algum segmento que você pode ter, tipo florais. Florais é o tratamento natural, né? Então, existe uma linha pet dentro da farmácia. Existe. Mas não é considerado medicamento. Por isso que é liberado, né? Você mencionou um negócio muito interessante, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial já é usada no segmento da farmácia? E como é que vocês aplicam isso na farmácia? É uma novidade para todo mundo, a inteligência artificial, e a gente tenta usar muito isso. A gente usava já indiretamente, né? Então, a gente, dentro da farmácia, a gente já consegue entender o seu consumo. Você comprou o tal remédio, quantas vezes por mês, se você levou um desodorante, se você levou um sabonete, a gente consegue entender o seu consumo. Com a inteligência artificial, isso deu um boom. Então, nós estamos trazendo a inteligência artificial para entender melhor esse consumo, né? Para saber o perfil de cada cliente. Até agora, com o e-commerce, com a digitalização, isso aí ficou muito mais evidente, né? O pessoal, o que compra, o que é recorrente, o que ele costuma comprar junto. Então, tudo isso é inteligência artificial que a gente vai usar a favor daí do nosso mercado, né? O que é que você está vendo de tendência de inovação internacional no segmento de farmácias e que vai virar realidade daqui a alguns anos também no Brasil? Na Índia, para você ter ideia, existe 2 milhões e 500 milhões de habitantes, né? 600 mil farmácias. No Brasil, existe 210 milhões de habitantes com 90 mil farmácias. Essas 90 mil farmácias, a tendência é crescer, aumentar. E com a evolução do consumo, eu acho que, inevitavelmente,
ele vai abrir campo para novos negócios dentro da farmácia. Então, como eu estava te falando, a digitalização, o hub de saúde, isso aí já existe em outros países, né? Então, no Brasil, eu acho que a tendência é que isso aconteça também. Qual prática da gestão do passado no Grupo Farmais você mudou completamente quando assumiu? Eu participei do conselho por 25 anos lá. E eu tentava dar as ajudas, né, que o conselho tenta. E muitas vezes a gente acaba não conseguindo implantar isso. E o que a gente fez de diferente é investir em tecnologia, coisa que a antiga gestão não fazia. Nós investimos muito em tecnologia, informação, tudo que tem de novo a gente vai buscar, sabe? Então, eu acho que o que a gente não faz é crescer a todo custo. Antes, talvez, por uma estratégia, eles queriam viver de arrecadação, talvez, arrecadação de mensalidade. E não é o nosso foco hoje, né? Então, isso é um dos pontos principais que eu cito, que nós somos diferentes de antes. Nós não estamos preocupados em receber mensalidade do franqueado. Nós estamos preocupados em que eles fiquem bem. Eles bem, franqueadora vai ficar bem. Né? Falando em números, quanto custa ter uma franquia da Farmais e quanto o franqueado pode esperar de lucro no fim do mês? Hoje nós temos 2 perfis de franqueado. O franqueado investidor e o franqueado conversão. Conversão é aquela que já existe uma farmácia, ou ele é independente, ou ele está em outra rede. Ele já existe a farmácia montada. Então o custo com certeza vai ser menor, que ele vai comprar menos coisas, a gente tenta aproveitar o que ele já tem, né? Então o custo dele para entrar é R$30 mil de valor taxa de franquia, e o investimento que ele vai fazer é em torno de uns R$300 mil. Adaptação, incremento de mix e uma série de coisas. Já o investidor, ele requer uma atenção muito maior, porque ele não entende do mercado, né? Nós precisamos dar um maior suporte para ele. Nós precisamos de empresas especializadas para treinar ele. Então, tudo isso é um custo. Então, ele tem um custo de R$50 mil de adesão, e ele vai gastar em torno de uns R$600, R$800 mil para montar uma farmácia do estilo adequado, né? Consegue montar por menos? Consegue, mas hoje, para disputar o mercado, você não pode abrir qualquer coisa e aos poucos nós vamos melhorando. 600 a 800 com ponto, reforma, estoque inicial? Não, com estoque inicial. A reforma não está dentro desse valor, porque cada prédio requer uma adaptação, né? Então, às vezes você gasta 50, mas pode gastar 200 numa adaptação. Então, esse valor é com estoque e mobília pronto. E, claro, isso numa loja de 100 metros, 120 metros quadrados. Quanto maior, mais o custo vai ser maior. E aí, quais são as taxas que tem ao longo do processo? Não sei se taxa de franquia, mensal, marketing, como é que funciona? A taxa de franquia inicial, né, de 30 mil para conversão, 50 mil para novos investidores. No decorrer, depois de montado, existe a taxa de royalties, que hoje são 2 salários mínimos, e um de marketing, um salário mínimo de marketing, está indexado ao salário mínimo. E o custo é fixo, a gente não tem royalties variado. Como muitas franquias têm 2% do faturamento, 3% do faturamento, o nosso é fixo, é indexado ao salário mínimo, né? Então não tem muita surpresa, não tem surpresa. É aquele valor fixo, se ele vendeu mais, é aquele valor, se ele vendeu menos, é aquele valor também. Mas é isso? 2 salários mínimos? 2 salários mínimos. Por unidade? Por lojas. Só? Só. É bem não é barato. E não tem outra taxa de percentual de... Não tem. Nós não temos. É mesmo? Nós não temos. É quase uma cooperativa. A gente, igual eu te falei, a gente está focado muito no sucesso do franqueado, né? A gente está focado no sucesso. Não adianta eu sugar o franqueado, a franqueadora não vai estar bem. Então... Aí fala de novo, são 2 salários... São 2 salários... 2 salários mínimos de royalties fixos. Independente se ele vendeu 100 mil, 200 mil, 3 milhões, é 2 salários mínimos e um salário de marketing. Um salário mínimo de então marketing... Então ele gasta 3 salários mínimos no mês. Isso, fixos. Se vender R$1 milhão, gasta 3 salários mínimos. 3 salários mínimos. E recebe todo o suporte da franqueadora com isso? Todo o suporte da franqueadora. Todas as ferramentas que nós temos.
Ô, louco, mas aí você como franqueadora, você recebe ou 30 mil se estiver convertendo uma farmácia de outra bandeira, ou 50 mil se for um investidor novo, tipo eu. Isso. Mais o capital que aí não vai para vocês, mas o capital que tem que ser empenhado para estoque, aquisição de ponto e etc. Uhum. E depois, 3 salários mínimos. Ou seja, você como franqueador recebe só 50 ou 30 mil reais, dependendo se eu já tenho uma farmácia ou não, Sim. mais 3 salários mínimos por mês. Isso. Claro E dá que... dinheiro isso como Não. franqueadora? Claro que depois disso tem as negociações, né? As negociações. A gente negocia em grandes volumes e a gente sempre tem uma participação dessas negociações. Perfeito. Você é o fornecedor dos medicamentos. De marca própria, sim. Mas eu vou numa distribuidora ou com um laboratório, negocio um volume para a rede e tudo que é negociado para a rede, a franqueadora tem uma pequena participação. Perfeito. É aí que entra o segredo da franqueadora, né? Nós não estamos preocupados em tirar uma mensalidade maior do franqueador, do franqueado. Claro, se ele for bem, ele vai comprar mais. Comprando mais, a franqueadora recebe mais. Claro. Então é um ciclo, né? Então nós precisamos de qualidade de franqueado. E obviamente o produto fornecido tem que chegar num preço competitivo para que ele venda num valor que seja similar, pelo menos, ao da concorrência ali na região, né? Sim, e com rentabilidade, né? E com rentabilidade. Com rentabilidade. E qual que é a rentabilidade de uma franquia da Farmais? Então, hoje varia bastante, tá? Nós temos aí lojas performando acima de 10%. E temos lojas performando com 3%. Então, existe muito a regionalização e dependendo da região que ele está. Uma região muito disputada, essa rentabilidade cai. Uma região que é menos disputada, essa rentabilidade pode ser muito melhor. 3 a 10% a gente está falando do faturamento? Em cima de faturamento. Faturou 100 mil, entre 3 e 10 vai ser o lucro final. Líquido final. Se faturou 1 milhão, é 3 ou 10% desse do faturamento. Volume, né? 30 mil ou 100 mil reais. Isso. Isso é o que sobra para o investidor. E em média, quanto que fatura uma farmácia? Hoje, as nossas lojas estão em média de 350 mil. Nós temos lojas com 4 milhões de faturamento, com lojas de 3 milhões de faturamento. Mas a média é de 350, 380 mil reais. E aquele valor inicial de 600, 800 envolve o quê de investimento? Estoque, montagem e equipamentos. Tá. Então, só para retomar, quem quer ter uma unidade da Farmais. Se eu já tenho uma farmácia, estou mudando de bandeira, 30 mil reais. Se eu não tenho, dono, investidor novo, 50 mil reais. 50 mil reais. Mais 600, 800 para estoque, mobília e equipamentos. Computador, essas coisas. Claro que a adaptação, aí vai... A reforma, dependendo do ponto, do tamanho da unidade. Aí tem a custa do franqueado, né? Porque a gente não dá para indexar isso, porque cada prédio é uma surpresa, né? Claro. A reforma, né? E depois 3 salários mínimos como custo fixo. Custo fixo. Mensal. E aí a reposição de produtos de acordo com a necessidade. Com a venda. Nós temos a nossa marca própria, que é a Eterna, é uma marca exclusiva dentro do Farmais, que isso a gente busca sempre qualidade com rentabilidade. Então, qual que é o nosso foco? Sempre a qualidade, para ter recorrência de compra. Mas é difícil você ter uma ótima qualidade com menor preço, né? Tá? É uma mágica. Então, nós temos focado em qualidade, mas com rentabilidade. Não quer dizer que eu vou ser o mais barato, mas eu vou entregar qualidade. Né? Então, eu preciso entregar rentabilidade para o franqueado. Dentro dessa marca própria, Eterna, que tipo de solução vocês têm? De produto, ou medicamento, cosmético? Tá. Nós temos de vitaminas, suplementos, até creme de massagem, perfumaria. E nós temos 60 SKUs hoje, 60 tipos de produtos diferentes. E a meta é dobrar isso ainda esse ano. E vocês produzem ou vocês compram de um outro fornecedor? Tudo terceirizado hoje, né? Hoje a gente homologa uma indústria, a gente faz todos os critérios de homologação, visitação, qualidade. E após homologado, a gente começa a desenvolver produtos. Eu tenho a impressão, como consumidor, que os segmentos onde tem a maior margem são de setores ou produtos de perfume, medicamento, vitamina. Não sei se eu estou certo ou se é uma baita de uma bobagem que eu estou falando, porque
penso assim, cara, perfume e cosmético. Mas perfume pra mim é o principal. Porque perfume o que é? É água com umas gotas de essência. Não é? Pode ter dado trabalho de desenvolver aquilo lá, mas, poxa, não sei, ou não tem nada a ver. Porque você pega um perfume que custa, sei lá, R$400, R$500, R$600. Cara, é água com um concentrado. A margem da indústria já não sei te falar, né? Deve ser imensa, não é possível. Deve ser bastante agradável, né? Deve ser bastante agradável. Mas na farmácia, alguns produtos de perfumaria são commodities também, né? Então você encontra em qualquer lugar, então sua margem fica sempre apertada. Claro que nesse mix você acaba buscando marcas que não tem em qualquer lugar. Uhum. Né? Então você faz uma parceria com uma marca boa, com uma marca que é reconhecida em outro lugar e na sua região não tem, aí você consegue ter uma margem melhor. Mas as marcas commodities, a margem é bem apertada. Hoje o e-commerce está comendo fatia de venda de loja física de farmácia? Como é que a loja física está convivendo com a venda digital? Dani, é um caminho sem volta, né? Eu acho que a digitalização, a internet está aí. Hoje ainda o mercado nacional representa 10% ainda no e-commerce. Mas a tendência é que isso aí dobre rapidamente. Nós fizemos o lançamento do nosso e-commerce em 2022, numa estrutura que a gente achava adequada e tivemos tanto sucesso que ela não suportou, pra você ter ideia. Não suportou. E a gente achou por bem desativar essa ferramenta porque não atendia a expectativa do mercado. Deu certo demais. Deu certo demais. Deu tão certo que vocês tiveram que tirar a solução de mercado. Nós tiramos porque o consumidor está cada dia mais exigente, né? Ainda mais o digital, né? Ele atrasou um dia, ele já põe lá nas redes sociais, já reclama, e isso a gente tinha muito receio de que queimasse a marca no varejo. Porque a mesma marca que a gente usa na internet, a gente está usando no varejo. Muitas redes adotam uma política de usar outra marca no digital, mas nós não, nós somos com a mesma marca. E para não ter esse impacto com o varejo, nós resolvemos desativar. Fomos buscar uma plataforma muito mais robusta, muito mais inteligente. Lançamos agora, em março, nossa plataforma de e-commerce para substituir a que a gente já tinha lançado. E franqueado não fica muito bravo de você vender no e-commerce o medicamento que ele, como franqueado, compra de você e vende para o consumidor final na loja física? Aí que está o segredo do nosso e-commerce. Nosso e-commerce foi desenvolvido como um marketplace. O nosso franqueado que vai entregar o produto. Nós centralizamos a estrutura dentro da franqueadora e colocamos o franqueado para vender e entregar o produto. Entendeu? Nós desenvolvemos a ferramenta para ele. Então, a hora que você for comprar, você vai escolher a farmácia mais perto, ou a mais rápida, ou o melhor preço. Então, você vai conseguir escolher, fazer a sua escolha. Às vezes eu quero comprar mais barato, mas que vai demorar 3 dias. Aí pode vir lá do sul para São Paulo, que às vezes é mais barato, só que você optou em receber 3 dias. Não, eu quero receber hoje, às 16 horas. Vou pagar mais caro, mas vou receber hoje. Então, toda essa interface, essa inteligência nós temos no nosso e-commerce. E aí as unidades vão concorrer entre elas. Sim, vai existir essa concorrência, né? Interessante, hein? Que a gente chama saudável, né? É uma concorrência, mas isso aí já existe. Né? Essa concorrência já existe no mercado. Então, se ele não participar, se ele não vender, outro vai vender. Curioso, interessante. Eu não sei, as outras redes de farmácia funcionam dessa mesma metodologia? Ou o que é diferente na solução que vocês estão fornecendo de e-commerce de medicamentos para o resto? O nosso é um marketplace para franqueados. Nós tivemos que desenvolver ferramentas novas, porque não existia no mercado ferramenta para atender esse segmento. O que existe hoje são redes próprias com e-commerce único. Então, ele tem um e-commerce, mas as lojas também são próprias. Ele pode mandar da central ou pode compre e retire em qualquer lugar. Mas uma inteligência que atendesse loja a loja
que se fosse de donos separados, não existe. A gente não conhece no mercado. Tivemos que desenvolver tudo novo. Da expansão que vocês estão prevendo, hoje são 240 unidades. O plano é chegar em quantas? Nossa meta é 500 unidades. Em quanto tempo? Em 5 anos. 5 anos. 5 anos. É praticamente dobrar em 5 anos. Nós, se quiséssemos, eu acho que dá para atingir isso aí muito mais rápido. Só que, igual eu te falei, a gente precisa de qualidade. Não dá para pôr qualquer tipo de loja. De cada 10 novas franquias que vocês têm, de cada 10 novos franqueados que vocês têm, quantos são investidores que nunca trabalharam no setor de farmácias e quantos já vieram de outras bandeiras? 70% hoje são já do ramo. 70%? 70%. A maioria era uma farmácia independente, de bairro, de família, ou pertencia a algum outro grupo? Isso. Os dois. Às vezes muda, não está contente numa associação, não está contente numa rede, não está prestando serviços, não tem ferramentas, e acaba mudando. A maioria deles são farmácias independentes, que estava lá sozinho, não tinha muito o que fazer, estava perdido no mercado. E a gente vai lá e dá a levantada nele. É que vocês têm a tecnologia e os dados, né? Sim. E 30% são investidores, que nunca trabalhou no ramo. A taxa de mortalidade do investidor que nunca atuou no segmento de farmácias e decide comprar uma franquia é muito alta? Eu sempre brinco, né? Um dia eu fui investidor, né? Uhum. Porque eu comecei com uma. Faz tempo. Faz tempo, né? Era outro mercado. Mas a gente tem, dentro da franqueadora, nós temos 2 equipes. Uma que se dedica ao investidor e uma que atende o farmacista que já sabe do ramo. Esse que atende o investidor é muito mais técnico. A gente tem que ensinar ele os detalhes do ramo, sabe? Então, ele requer muito mais tempo, requer o tempo de maturação dele, o tempo de aprendizado é um pouquinho mais. Então, a gente tem que ter uma paciência, talvez seja isso, um acompanhamento maior. Né? Mas nós tivemos aí sucesso muito bom com o investidor. E também existem 2 tipos de investidor. Aquele que investe dinheiro e põe alguém para tocar para ele. E aquele que é investidor, mas põe barriga no balcão. Esse, a taxa de crescimento dele é mais rápido, né? Porque ele está se dedicando ali como se é um negócio dele. Então, esse investidor que põe a barriga no balcão, a gente já teve muito sucesso. Você hoje tem franquias também ou você só comanda o grupo? Hoje eu tenho franquias. Eu tenho 4 lojas dentro da franquia. 4 lojas. Qual que é a diferença, a experiência de estar dos dois lados? Como ser franqueado e franqueador ao mesmo tempo? Hoje a diretoria toda, composta por 6 diretores, todos têm farmácia. Todos têm farmácia. Então, a gente sabe as dores do mercado. Esse é um grande diferencial nosso. Então, nós nos reunimos todo mês para entender o que está acontecendo. O que nós estamos sofrendo lá na ponta. É diferente de uma franqueadora que não tem loja, ele não sabe o que está acontecendo. Porque é muito diferente, né? A teoria da prática. Totalmente. Totalmente diferente. E hoje nós temos isso, nós temos a prática. Então, nós sabemos as dores que o ramo tem, nós sabemos o que está acontecendo lá na ponta e nós trazemos isso para dentro da franqueadora. Corrigimos isso e replicamos. O que é que te surpreendeu? O que pegou você desprevenido? O que foi algo que você não previa e aconteceu quando você virou CEO de um grupo com mais de 200 unidades? Dani, eu não previa que o nosso crescimento e aceitação seria tão bom. Problema bom. Foi uma surpresa. É uma surpresa. Porque quando eu fui eleito CEO da Farmais, estou CEO da Farmais, para mim foi um desafio, eu não conhecia esse outro lado. Né? Eu conhecia, mas nos bastidores. Quando nós fomos realmente para o mercado, a aceitação foi tão boa, mas tão boa, que nos surpreendeu. Então, isso foi um problema ruim, né? Problema ruim. E eu acho que, no momento assim, eu não sei te falar coisas que deu errado ainda. Graças a Deus está dando tudo certo, a gente está trabalhando forte, nós estamos corrigindo as falhas do passado e sempre com foco muito no futuro aí. Então esse é o nosso diferencial, né?
Caramba, sensacional. Quando você era criança, você pensava em ser o quê quando crescesse? Eu brinco com o pessoal da Xerto, eu sempre ficava com eles perguntando, um dia eu quero ter uma franquia. Um dia eu quero ter uma franquia. E desenvolver muito. Eu pensei em muitos tipos de franquia. Já pensei em esmalteria, já pensei em pet, já pensei em um monte de coisa. Mas nunca imaginei que ia ter a franquia ser a Farmais. Então, E foi sua primeira franquia? foi a minha primeira franquia. E por que você decidiu por esse segmento? Na verdade, eu já tinha farmácia. E eu entrei no ramo com 21 anos. E naquele momento, não existia redes. Mas foi de família? Da onde caiu uma farmácia na sua mão? Tudo começou com meu pai, mas muito pouco tempo. Meu pai, quando era jovem, trabalhou em farmácia. E o sonho dele era, talvez, abrir uma farmácia. E eu fui para o Japão com 16 anos. 16 anos, voltei com 18. E voltei com um dinheirinho, não muito, né? Mas meu pai tinha acabado de comprar um ponto na cidade. Ele tinha aposentado, comprou um ponto e começou a construir um prédio comercial. Eu voltei do Japão, ajudei ele a acabar esse prédio comercial. E aí a gente não sabia o que fazer com esse ponto. Vamos montar alguma coisa ou vamos alugar? E surgiu a ideia de montar a farmácia. Aí montamos uma farmácia, bem pequenininha, com pouco recurso. Naquela época dava para fazer, né? E depois de um ano eu já percebi que a dificuldade existia. E começou, naquela época, a Farmais foi pioneira, uma das pioneiras em associação e franquia. E eu trabalhava, antes de montar a farmácia, eu trabalhava com uma pessoa lá do Paraná, que era parente do dono da Farmais. Olha que coincidência. E ele falou, meu cunhado tá montando uma franquia, por que você não vai lá atrás dele? E começamos a conversar. Aí deu liga na época, o Farmais era um sucesso na época e acabei entrando para a rede. Caramba, foi quase predestinado, né? Foi a vida inteira, basicamente, nesse segmento, vindo de pai para filho e depois você trilhou a própria trajetória nesse setor. Eu acho assim, tive uma visão aí de, naquela época, entrar para uma franquia, né? E que me trouxe muito conhecimento, muito conhecimento. Quando eu fiz parte do conselho, eu aprendi muito. Aprendi bastante, sabe? Coisa que lá do interior a gente não tinha acesso, né? Exato. A informação demorava um pouquinho mais para chegar lá. Então eu vinha buscar informação aqui e levava de volta. Então isso fez eu crescer muito lá na região. Com quase 30 anos de vida na franquia. Para quem quer investir, ter uma franquia, quais são os alertas mais importantes, os cuidados principais? Estude bem a franqueadora. Esse é o meu recado, sabe? Existem franqueadoras muito sérias. Existem franqueadoras que estão preocupadas em mensalidade. Então, ela pensa, vou fazer uma conta, 100 vezes 1.000 dá 100 mil. E não é por aí. Ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter suporte franqueado. Então, estude bem a franqueadora, independente do segmento, alimentação, qualquer outro tipo de franquia. Estude bem o franqueador. Estude bem o franqueador. Se o franqueador for sério, o franqueador for bem estruturado, não tem por que dar errado. Ele vai te ajudar na escolha do ponto, ele vai te orientar o correto, né? Se você quer abrir um café numa região que não é boa, o franqueador ele tem a obrigação de falar, não abra aí, senão vai dar errado. Né? É isso que a gente faz. Hoje a gente tem muita procura de farmácias e investidor. Às vezes um proprietário construiu um prédio num lugar e ele não sabe o que fazer. Ele fala, vou montar uma farmácia. E não é, eu não posso comprometer o sonho dele, o dinheiro dele. É melhor a gente negar, jogar aberto para ele, aí não dá certo, monta outra coisa, mas farmácia não, né? Porque senão é ruim para nós também. Então isso eu acho que é um trabalho sério quando uma pessoa for buscar uma franquia ou qualquer outro segmento. Procure um franqueador sério. Os franqueados que dão errado, que quebram, que vão à falência, normalmente eles erram por quê? Onde? Existem vários pontos. Alguns são cabeça duras. Ele não aceita a ajuda da franqueadora. Por mais que você oriente, por mais que você faça, corrija, ele não faz certo. Sabe? Esse é um dos pontos bastante pesados que dá errado. Dá errado. Se o franqueador é aquele cara investidor flexível, que entende
e aceita ideias, aceita orientações, é muito difícil dar errado. É muito difícil dar errado. E é um mito ou é uma verdade que com franquia não dá para ficar rico? Eu sempre brinco também. Uma franquia de nada fica rico. Eu acho que você tem que ter mais que uma, sabe? Porque é uma franquia, que seja do McDonald's, que seja do qualquer outro segmento, você tira lá 20, 30 mil. Se você tiver 2, é 60. Se tiver 3, é 90. Então, tenha uma, mas sonhe mais. Tenha mais lojas. Porque sobrar 10 em uma, 10 em outra, 10 em outra, é 30 mil, né? É 30, vira 90. Então, acho que esse é o mito. Se ter uma, talvez não fique rico, mas tendo 3 já dá para sonhar bem. E é o caminho natural dos empreendedores bem-sucedidos nas franquias de virarem master franqueados? Qual que é o termo que vocês usam? É ter várias franquias? Você olha e fala assim, um franqueado competente, um empreendedor bom, que se deu bem, é um cara que conseguiu ter várias franquias de um mesmo grupo. Essa loja que vende 4 milhões, claro que ele vai ser um cara bem-sucedido, mas é a minoria que acontece isso. Mas hoje nós temos franqueado com 10, 12 lojas. Então, nós preferimos que um franqueado tenha mais lojas, que para ele também a orientação é que ele tenha mais lojas, porque a estrutura dele se comporta, ele tem um escritório único, uma estrutura única. Mas ganha eficiência, né? Ganha eficiência, né? Claro que a pessoa que começa com uma loja, a gente sempre orienta. A hora que ele estruturar essa loja, estiver bem nessa loja, a gente incentiva o franqueado a ter a segunda. Até com investimentos. Taxa de adesão, a gente acaba negociando isenção, para incentivar ele a abrir outras lojas, né? Para se tornar rentável. Não, mas faz todo sentido. Já tive as dores do aprendizado de uma unidade, de um novo segmento, de um varejo, né? De estar atuando no comércio, com o cliente. Tem um monte de desafio aí, um monte de aprendizado, um monte de erro, com certeza, né? Por mais orientação que você dê, aprender com os erros é bom, com os erros dos outros é mais barato. Você tenta aprender tudo que dá com o erro do outro. Agora, alguns erros vão ser os próprios. Importante errar rápido e não cometer o mesmo erro. Agora, possivelmente replicar a experiência da franquia para outras unidades, eu imagino que seja mais fácil pela experiência prévia, né? Sim. Vai ter outros desafios, talvez, né? Mas... Sim. Já aconteceu de a gente replicar e errar. Né? Já acontece. Às vezes você errou num ponto ali que não performou bem. Então, a gente ajuda. Vamos mudar de ponto. Né? Claro, a gente tem ferramentas para fazer estudos de ponto. A nossa obrigação não é errar o ponto. Mas, às vezes, ele montou perto de um supermercado e aquela micro-região mudou o consumo. Mudou o tipo de consumo ali e acabou não dando certo. Então, a gente também tem que mudar dali, né? Então, eu acho assim, replicar o processo é muito mais barato e eficiente. Eu acho que a possibilidade de dar certo é muito maior. Qual é o legado que você quer deixar como líder? A minha meta é reestruturar o Farmais, né? Eu tenho muito carinho por essa marca. Eu sou um dos pioneiros aí, dos franqueados. Eu acho que talvez tenha poucos franqueados com o mesmo tempo que eu tenho. Eu tenho um carinho muito grande e eu quero estruturar essa marca para voltar a ser reconhecida no mercado e bem-sucedida. Eu sempre falo, nós voltamos à primeira divisão do campeonato. Quando ela faliu, ela voltou para a terceira divisão. Então, nós voltamos para a primeira divisão. Agora, a minha meta é ser campeão. E se você pudesse hoje conversar com o Ricardo, de 21 anos, que estava lá começando no empreendedorismo, com a sua primeira farmácia, seguindo os passos do pai que já atuava nesse segmento, o que é que você diria para ele? Qual seria o seu conselho do Ricardo hoje, líder de um grupo de 240 unidades, para o Ricardo começando ali na sua primeira farmácia? No começo, eu tinha muito medo de investir, de arriscar. E eu vou falar para você que eu perdi muitas oportunidades. Não tenha medo, sabe? Eu acho que você tendo condições, tendo visão e vontade, eu acho que você tem que ir para frente. Não tem como errar.
Ricardo, muito obrigado, cara, por essa conversa sensacional. Boa sorte aí na multiplicação das unidades, no desafio como franqueador e como franqueado também, né? Como proprietário das unidades ali. E, pô, muito sucesso. Muito sucesso para você. Obrigado pela oportunidade. Eu sou admirador de vocês, né? Assistia muito você lá no programa das antigas. Conta corrente, Globo News, há muito tempo atrás, hein? Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Legal demais, obrigado, Ricardo. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, até o próximo Talk Invest News.